Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Irmãos, o propósito do nosso programa é a leitura e a pregação da Palavra de Deus. Não tem placa, não tem denominação. É para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Que nós, a igreja, que nós que temos o nome no livro da vida, que nós possamos levar o Senhor Jesus até as pessoas que ainda não têm, irmão, tá bom? E que nós possamos trazer essas pessoas até o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então vamos compartilhar o vídeo, as pregações da palavra de Deus. Toda vez que você ouvir uma pregação da palavra, que ela falar com você, compartilhe, irmãos, para que as pessoas possam se converter ao Senhor Jesus. É a única salvação, é a única solução para o ser humano, é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? A leitura de hoje está em Marcos, capítulo 7, versículo 14. Vamos apresentar diante a Deus. Senhor Deus, apresentamos diante do Senhor a tua palavra que será lida e pregada agora. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Marcos 7, 14 diz assim: E Jesus, o Senhor Jesus, chamando para ele toda a multidão, chamou a multidão que estava ali perto dele e disse-lhes: Ouve-me vós, todos, e compreendei. Escutem a minha voz para que possam compreender. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isto é o que contamina o homem. O Senhor Jesus está falando aqui sobre comer. Sobre coisas que você pode comer. Nada há que você coma que o contamine. Foi o que o Senhor Jesus disse. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. Aí os discípulos perguntaram: o que quer dizer que é a palavra? E Jesus lhes disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Ou seja, tudo aquilo que o homem comer ou beber não pode contaminar. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, na barriga. E é lançado fora no esgoto, pelo sistema digestivo. Está vendo que está falando de comida? Tornando pura todas as comidas? Então, vou ler de novo. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Tem igreja, irmão, que está nem aí se você vai para o céu ou para o inferno. Tá assim de igreja aí, ó. Tá bom? A igreja não quer nem saber se você vai para o céu ou para o inferno. Quer saber o seguinte: se você vai seguir o que a Ellen Goldwhite falou. O que ela falou? Que não pode comer porco, que não pode comer aquilo, que não pode tomar café, que não pode tomar Coca-Cola, que não pode isso, que não pode aquilo. E tem que guardar o sábado. Então, se você vai para o céu ou para o inferno, não preocupamos com isso, não é da nossa conta. O que você não pode fazer é comer, porque eles contaminam o homem. Entendeu? Se comer carne de porco contamina. Mas está indo contra o que o Senhor Jesus disse. Foi Jesus quem disse isso. Eu vou te mostrar aqui. Ó. Tudo que está na Bíblia escrito de vermelho, foi Jesus quem disse. Está vendo? Está escrito. Então, vou ler de novo para você entender. Assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no ventre, na barriga. E é lançado fora no esgoto, pelo canal digestivo. Depois de digerir, sai ali e vai embora. Tornando pura todas as comidas. Todas as comidas. E dizia que sai do homem, isso contamina o homem. O que sai do homem, as coisas que ele faz, as coisas que ele fala, o procedimento, é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, pelos frutos que ele dá, pelas palavras que ele fala, é isso aí que ele se contamina. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior, do coração dos homens, olha só, não estou falando do cérebro não, irmão. Do interior do coração
do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males, todas essas coisas ruins, procedem de dentro e contaminam o homem. Você está entendendo, irmão? Então, não é aquilo que você come que te contamina. Não. Porque não pode comer carne de porco, porque não pode comer... Não. A única restrição que tem sobre comer no Novo Testamento é carne de animal sufocado, não pode. Sangue, não pode comer. E ofertas, comida sacrificada a demônios, a anjos caídos, a idolatria. Entendeu? Então, se ofereceu, vai fazer uma comida ali e oferece ao diabo, oferece às imagens de escultura que são anjos caídos, são demônios, se consagra aquilo a ídolos, a demônios, a anjos caídos, você não pode comer. Se é carne de animal sufocado, você não deve comer. E se é sangue, você não deve comer. Essas três coisas, a Bíblia diz no Novo Testamento que nós não devemos comer. Amém? Então, essas três coisas nós não comeremos. Mas aqui está falando de todo o resto das coisas que se pode comer. Então, por quê? Porque os escribas valorizavam a tradição dos homens. Então, você vai em alguma igreja aí, a tradição lá é que não pode comer, porque uma mulher morta falou que não podia comer. E a vida daquela igreja, a igreja toda, gira em torno de uma mulher morta. Gira em torno de uma mulher morta. Misericórdia, irmão. A mulher morreu, deixa ali para onde que ela foi lá. Tá bom? O que manda para nós, a regra de vida, de salvação, é essa aqui, ó, chama Bíblia Sagrada. A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. O que é fora disso, é fora disso. Tchau. Você não vê aqui um livro que não esteja dentro da Bíblia, escrito com os apóstolos, falando uma coisa ou outra. Tem aí uns tal de livros apócrifos, mas que, graças a Deus, nós não os seguimos, porque são apócrifos. O nome já fala. Não se tem certeza que foi Deus quem inspirou e mandou escrever, né? Esses aqui foi. Não é apenas uma inspiração, é uma ordem dele. Deus mandou escrever e está aqui, está na Bíblia. E essa palavra ela é viva, sabemos disso. Amém? Então, ó, vou ler de novo para você entender. O que o homem come não contamina o homem, mas o que sai do homem contamina o homem. Então é isso que o Senhor Jesus está dizendo. E diz: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque sai do interior do coração. E é de lá que vem os maus pensamentos. Tudo começa na onde? Nos pensamentos. Mas vem da onde? Do coração. Os adultérios vêm da onde? Começa no pensamento, né? Vem do coração para o pensamento, do pensamento vira adultério. As fornicações vem do coração para a mente, vira pensamento. As fornicações vira fornicação. Os homicídios vem do coração para a mente, vem para o pensamento, vira homicídio. Aí vem do coração de novo para a mente o quê? Os furtos. Começar a olhar para as coisas dos outros e querer pregar para si, ao invés de querer trabalhar para conquistar. A avareza vem da onde? Do coração para a mente, vira pensamento. Concretiza em avareza. O que é avareza? Avareza é idolatria com bens materiais, com dinheiro, com riquezas, com terras, com propriedades, com carros, com casas, com dinheiro no banco, com ouro, com pedras preciosas, que é tudo. Avareza. Tem gente tão avarenta, irmãos, tão avarento, que ele é rico, que ele tem
fazendas, propriedades, imóveis, muitos imóveis, muito dinheiro e vive como um mendigo. Você acredita? Eu gostava de citar um nome, eu vou até citar porque eu não vi mudança ainda, não fiquei sabendo que mudou, de um dono de um ferro velho em Valadares. O cara é dono do ferro velho, de uma grande fazenda dentro de Valadares, que começa na divisa dos bairros de Valadares, ele e a esposa dele. Riquíssimo, muito rico, cheio de propriedade, muito dinheiro. Mas todo dia, de manhã, ele está dentro do ferro velho, com roupa suja, com cara amargurada, arrogante, soberbo, chorando migalhas. Se ele vendesse todos os carros que tem lá dentro do ferro velho, todas as peças do carro, por 15% do valor de uma nova. Por 15% do valor de uma nova. Ele ia fazer tanto dinheiro que nem ele, nem os filhos dele, nem os netos dele ia conseguir gastar nas próximas gerações. Mas ele é tão avarento que ele vende as peças mais caras do que na loja. Aí quando o cara fala, mas sua peça está mais cara do que na loja. Aí ele fala assim, mas se você estivesse na loja, você tinha comprado, você não tinha vindo aqui. Olha como é que é a soberba e a avareza do cara. Ele não precisa daquilo. Não faz diferença nenhuma para ele. Mas ele não usufrui do que ele tem, porque o usufruir das bênçãos e daquilo que Deus te deu, vem de Deus. Então ele vive como mendigo, com roupa suja, trabalhando o dia inteiro em ferro velho, vigiando o funcionário para que não possam roubar, né, entre aspas, porque não irão roubar, né, pessoas honestas que trabalham ali, vigiando e com medo, cheio de câmera para todo lado para vigiar o que eles pegam e aonde que vão, que dinheiro que entrou, aonde que pôs. Que vida que esse cara tem, irmãos? Essa riqueza trouxe foi maldição na vida dele. Um cara arrogante, soberbo. Você não vê ele sorrindo, nem brincando com ninguém. Vai saber como é que é a vida dele lá fora. Coitado da família dele ter que tolerar um cidadão desse. Mas então eu estou falando de exemplos de pessoas que têm a avareza, que é a idolatria com as propriedades, com a riqueza, com o dinheiro, com a posse daquilo que tem. Vem da onde? Do coração. Vira pensamento, vira avareza. As maldades pelo bel prazer de fazer maldade. Nós vemos muito aí um exemplo de maldade desses retardados aí que cometem crime, esses adolescentes que estão virando homem retardado. Aí a gente vê a maldade como? Eles vão furtar um celular. Aí quando eles roubam o celular da pessoa ali com a arma na mão, eles pegam e dão um tiro na vítima que entregou o celular. Olha que maldade. Veio do coração para a mente, virou pensamento. O diabo entrou na mente deles e falou, vocês têm que matar. Tem que matar para vocês ficarem temidos, para os bandidos ter medo de vocês, para todo mundo ter medo. Para você ter respeito, você tem que matar. Só que aquele jumento, ao invés de pensar que tem que matar quadrilha, outros bandidos que são de outras facções, não vai matar inocente. Da onde que veio, irmão? Da onde que veio? Ele viu os perigosos da favela matando e acha que tem que matar qualquer um. É a maldade, a pura maldade. O engano também vem do coração para a mente, vira pensamento e a pessoa começa a enganar os outros. O maior enganador que teve na terra, dos homens, de todos os seres humanos, chama-se Judas. Judas Iscariote. Andava com Jesus, pregava, curava, expulsava demônio, fazia milagre no nome do Senhor Jesus. Mas estava enganando. Ele carregava uma bolsa e da bolsa ele tirava o que se colocava ali. Então tem muito Judas assim. Judas tem demais. Um dos Judas mais traidor que eu conhecia é de Ipatinga. Em Ipatinga tem um Judas lá. Misericórdia. Então, irmãos, sempre vai ter. Você sempre vai conhecer algum Judas. Que Deus te mostre. Vamos orar para Deus nos mostrar. Para que a gente não possa confiar na pessoa que vai nos trair com um beijo e nos jogar para a morte. Amém? A dissolução. Começa no coração, vem para a mente. A dissolução. O que é que mais acontece nas famílias hoje quando o pai ou a mãe morrem e eles têm propriedade? A dissolução. Os irmãos se afastam um do outro. Fica igual dois cachorros.
Ah, isso que é meu. Disputando um pedaço de carne. Cada um leva para a justiça e anos no inventário por causa de coisas que não farão diferenças. Como assim? Vou te explicar para você entender. Por exemplo, o cara tem lá uma propriedade que vale 100 milhões de reais. Tá bom? Para 6 filhos. Vamos pôr para 5 que fica mais fácil a conta. Tá bom? Para 5 filhos. Dá 200 mil reais para cada um. Dá 100 milhões, né? Então dá 20 milhões para cada um. 20 milhões. Aí o cara quer pegar um pedacinho a mais para ele ficar com 21 milhões e o outro ficar com 19. Que diferença faz isso? Mas essas dissoluções vêm do coração do cara para a mente. Ele cria aquilo na mente dele e ele acha que ele merece mais do que o irmão dele. Porque ele é mais bonito, porque ele é mais gordo, mais alto, é mais magro, ele acha que ele merece mais. Aí fica uma família sofrendo 10 anos, 15 anos, sem entrar num acordo na divisão daquilo que o pai deixou. Dissolução. A inveja. A inveja não é querer conquistar algo, olhar para um carrão e falar, não, vou comprar um carrão desse. É querer que aquela pessoa que tem não tivesse. Falar, não, aquele cara não merecia aquele carro. Aquele carro lá tinha que ser meu, aquele cara merecia passar fome. Como é que ele conseguiu aquilo? Nós nascemos juntos e agora ele tem um carrão desse e eu não tenho. Isso é inveja. Agora, se você olha para uma pessoa, um amigo seu, que comprou lá um carrão, né? Comprou aí uma caminhonete, comprou aí um carro novo, zero. Aí você olha pro carro do cara e fala, nossa, fulano comprou um carro novo. Vai lá, ô fulano, como é que você comprou esse carro aí? Ah, não, ali eu comecei a vender isso, montei uma empresa disso, fabriquei isso, fiz um empréstimo no banco, paga a parcela tal. Fala, pô, então eu consigo também. Né? Já que ele montou a empresa, conseguiu, já que ele começou a vender esse produto, vou vender também, que eu posso comprar o meu. Hein? Me dá uma chance de trabalhar com você nessas vendas desses produtos seus aí. Não é inveja. Desejar ter um carro igual o que o outro tem não é inveja. Desejar o dele e desejar que ele não tivesse, que ele não merece, é inveja. Você está jogando praga nele. Você está lançando coisa ruim. Isso te contamina, infeliz. Muito. Muito. A blasfêmia contamina o homem. Blasfemar contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. A gente viu um líder satanista ensinar uma igreja toda a blasfemar contra o Espírito Santo. Para quê? Para impedir esse povo de ter salvação. O líder de uma igreja, o fundador de uma igreja, chamada Edir Macedo, ensinou a Universal a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, principalmente contra o dom de línguas. E o pessoal da Universal, eles ensinaram a dizer que era demônio. Oh, demônio falando na boca daquela pessoa lá. E a pessoa falando os dons que estão lá em 1 Coríntios 12. Mas por que ele ensinou o povo a falar isso? Porque ele é satanista, ele fez pacto com Satanás e quer que o povo da igreja dele siga o mesmo caminho que ele, que não tenham perdão. Porque ele não quer o perdão de Deus. Ele não quer se aproximar de Deus. Ele quer levar o povo para o inferno junto com ele. Ele fez um pacto e vai para o inferno sozinho? É aquela maldade que eu te falei. E quer que os outros vão junto com ele para o inferno. Então a blasfêmia não tem perdão. Cuidado quando você for tocar em alguém que está falando línguas estranhas. Cuidado. Abra a sua boca não. Fica com a boquinha fechada. Pede a Deus discernimento. Deus vai te mostrar se é dele ou não. A soberba é achar que é melhor do que os outros, que é superior aos outros. É o caso desse dono do ferro velho lá. Você olha para o cara, ele tem na cara dele a soberba e a arrogância de se achar melhor do que os outros porque tem propriedade, posse, dinheiro, riqueza. Coitado. Jesus disse para aquele homem que juntou riqueza e falou assim, vou construir celeiros maiores porque não tem onde guardar esses. Jesus disse, esta noite, ô louco, te pedirão a tua alma. E aí, na hora que você morrer, vai pôr peça de carro lá no caixão para você levar? Vai? Pois é, né? Não vai. E mesmo se colocar, as peças vão ficar. Fica dentro do caixão, não sobe com você ou desce. Na verdade, 99% da chance é descer. Entendeu? A não ser que se converta, se arrependa dos seus pecados e aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E a loucura. A loucura também procede do coração do homem. A loucura, quando o homem fica louco e foge à sua natureza humana e entra para o caminho do homossexualismo, do lesbianismo,
não sei nem o nome que se dá quando o ser humano faz sexo com animais, com objetos, né? Tem pessoas ao redor do mundo que se apaixonaram por objetos, irmão. Tem até casamento de pessoa com objeto, com estátua, com animais, casamento de pessoas com cachorro, com cadela. Olha a loucura, deixando o afeto natural que Deus criou, homem e mulher, e seguindo as loucuras do coração. Isso vem da onde? Vem do coração, vira pensamento e a pessoa cai naquela tentação. Então isso contamina o homem. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então que essa palavra fique no seu coração. Que ela entre, porque é aí que tem que limpar primeiro. Porque é daí que procede essas coisas ruins. Eu vou ler para você entender, ó. O que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem essas coisas. Saem os maus pensamentos. E esses maus pensamentos viram adultérios, fornicações, homicídios, furtos. O ladrão. Tem que falar do ladrão. O furto. Aquele que vai roubar o que o outro tem. Ah, aquele cara tem um celular, eu preciso roubar para usar droga. Eu preciso roubar para mim fazer alguma coisa ali. Mas geralmente hoje os ladrões roubam para usar droga. Né? Esses jacuzinhos da rua fora aí, que andam mendigando aí, para rodoviária fora, vestido com roupa suja, fedendo, dormindo na rua. Tudo ladrão para usar droga. Então o furto, os furtos contaminam o homem. Se você pegar alguma coisa escondida que não é seu, tá bom? Pode ser uma caneta. Se for pegar uma caneta e ela não é sua, um ROX assim, ó. Ah, aqui do meu serviço tem 30 ROX, vou levar um. Você não pode levar. Furto, tá bom? Uma folhinha de papel, ó. Ah, vou levar uma folha de papel para mim, do meu trabalho. Não pode levar, tá bom? É furto. Então não furte, peça. Você precisa de um papel? Lá do seu serviço, você precisa de uma caneta? Ô chefe, ô patrão, posso levar uma canetinha dessa para mim? Pode. Bom, não é mais furto. Não pegue sem pedir. Peça ao seu chefe, tá bom? O seu patrão, seu gerente, dono da empresa. E ele sabe até onde vai a autoridade dele ali para poder te dar aquela coisa ali, tá bom? Então é isso, irmãos. O que contamina o homem sai do coração. Grave essa palavra. Essa é a palavra de hoje. Arrependei-vos. Se você já fez alguma dessas coisas aqui, se você enquadrou aqui, arrependa-se. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, ó, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Olha que sorte que você deu. Se você blasfemou seguindo aquele satanista, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você não sabia que estava blasfemando contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão é quando você sabe e faz. Mas se você não sabia, como é que você pode ser julgado sem saber que aquilo estava errado? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão se você souber que é ele blasfemar. Então toma cuidado. Toma cuidado com o que você faz. Arrependa-te agora, analise a sua vida. Arrependa-te de tudo que você fez. Arrependa. Largue tudo. Deixe tudo para trás. E aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Para que o velho homem, que era você, que habitava em você, os seus desejos carnais, morra. E você nasça para o Senhor Jesus, para Deus. Por que tem que aceitar o Senhor Jesus e batizar nas águas? Quando você emerge na água, quando você afunda, e a água passa por cima de você, é como se você tivesse morrido para o mundo. E aí você ressuscita das águas para o reino de Deus. Uma nova criatura, um servo de Deus, um pregador da palavra de Deus, um ungido de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que você agora se arrependa dos seus pecados. E entregue os seus caminhos ao Senhor. E busque primeiro o reino de Deus para que as outras coisas vos sejam acrescentadas. Amém? Recebe essa palavra. Para tudo que você está fazendo, eu vou te ensinar agora como é que você se arrepende, como é que você começa, como é que você sai desse pecado, como é que você consegue perdão desse pecado e vem para o Senhor Jesus. Vou te ensinar a sair da condenação eterna para a vida eterna. Para agora e vem aqui. Olha para mim. Repete comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador.
Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Senhor Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, Senhor. Porque eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Fez a coisa certa. Que Deus te abençoe. Amém? Senhor Deus, apresente diante do Senhor todos aqueles que ouviram essa palavra. Que essa palavra atravesse oceanos. Que essa palavra atravesse cidades, atravesse estados do Brasil, atravesse as fronteiras do Brasil, atravesse oceanos, Senhor. E chegue às pessoas para que todos possam conhecer o Senhor Jesus, teu Filho, e entregar a vida a Ele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Ele nos leva a Deus. Amém? E Ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. É por isso que eu te falei, repete comigo, para você estar confessando com a sua boca o Senhor Jesus e ter o direito na vida eterna. Que Deus te abençoe e abençoe a todos que estão ouvindo essa pregação. Deus abençoe, Senhor, cada um. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra entre no coração de todos e que ela atravesse oceanos e fronteiras e ganhe almas para o Senhor Jesus, teu Filho, meu Deus. E abençoa, Senhor, essa palavra. Que o amor de Deus, meu irmão, esteja com você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que a comunhão com Deus e a consolação que vem do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Amém? E a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, desde agora e para todos sempre. Amém.